Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sou o Dorival Arruda e hoje posso declarar que a minha vida mudou da água para o vinho. Para falar a verdade, eu não tinha vida. Eu era só mais um no meio da multidão, tentando sobreviver às custas de um vício que cada dia mais me levava para as ruínas. Eu nunca usei droga, mas garanto que a droga mais barata que existe, ela se chama pinga, cachaça, álcool, e é a que mais afunda um homem, porque eu tive essa experiência. Com os meus 13 anos, experimentei pela primeira vez uma cerveja. No primeiro gole eu achei amarga, ruim, e os meus tios riram, porque do mesmo jeito que eu coloquei a bebida para dentro, rapidamente joguei para fora. Minha mãe, quando me viu virar aquela lata, lá da porta mesmo gritou: "Dorival! Ô Dorival! Eu não quero você com lata na mão. E da próxima vez eu vou te dar uma surra, hein, menino?" Os meus tios começaram a rir, tirar barato da minha mãe, e falaram que só um pouquinho não tinha problema. Mas como a mamãe já tinha sofrido muito com o vício do álcool dentro de casa, ela sabia muito bem do que estava falando. A bebida não seduzia minha mãe e nem a minha avó. Elas não falavam nada, mas pela expressão do rosto delas já dava para se ter uma ideia de como aquilo as incomodava. Meu pai morreu jovem por conta de uma cirrose hepática, e quando ele parou de beber, já era tarde, não houve tempo. Minha avó, mãe da minha mãe, também perdeu o meu avô, meu tio Zelão, Joélcio e minha tia Conceição para a bebida. O vício do álcool na minha família era gravíssimo, e mesmo eles vendo a luta que foi, meus tios pareciam viver em um outro mundo. E mesmo a mãe não gostando daquele tipo de farra, eles convidavam uns amigos, faziam um churrasco, enchia a geladeira da vovó de bebida e achavam tudo muito normal. E quando a avó dizia alguma coisa, eles falavam: "Cada um sabe de si. E não é porque fulano, Beltrano morreu disso que eu vou morrer também." Meus tios só sabiam deixar sujeira e preocupação para a avó, porque quando eles bebiam, aprontavam o 7. Minha mãe era católica roxa e não perdia uma missa. Fervorosa do jeito que era, ela acreditava de todo o coração que logo os irmãos iriam se libertar. Acompanhei a minha mãe na igreja até os meus 15 anos. Depois fui inventando desculpas, arrumando outras coisas para fazer, e quando dei por mim, eu já estava envolvido até o talo. Um dia, minha mãe me chamou e falou: "Filho, eu já te mandei a real. Você vê a minha luta com os meus irmãos. Eles bebem, brigam entre si e não respeitam a dor da sua avó. Você quer isso para você, Dorival? Você quer o mesmo caminho que eles estão seguindo? Seu pai morreu. E o que você tem de lembrança dele?" Fiquei pensando, sabe? Realmente, o meu pai não teve influência na minha vida. Ele só andava bêbado e carregado pelos outros. E quando chegava em casa, queria dar uma de machão, gritando aos 4 ventos que quem mandava ali era ele. Era horrível. Mesmo a minha mãe me contando toda aquela história, repassando dia após dia os acontecimentos horríveis da nossa família, eu mesmo assim resolvi assumir o risco.
E quando ela me via com um copo na mão, eu dizia: Mãe, é social. E além do mais, eu paro quando eu bem quiser. Os anos foram se passando e eu sempre com a mesma resposta fajuta: paro quando bem quiser. Várias vezes cheguei em casa trincando e minha mãe pacientemente me jogava debaixo do chuveiro. Depois me colocava na cama, me embrulhava e falava: amanhã vai ser um novo dia para você, meu filho. Eu creio. Honestamente, eu não me lembrava de nada do que eu tinha feito, mas as palavras da minha mãe martelavam na minha cabeça e era a única coisa que eu me lembrava. Nesse intervalo, eu conheci a Josélia e me apaixonei. E antes de nos casar, ela engravidou. E como eu era um cara que não achava importante casamento, igreja, festa, eu conversei com a mãe da minha namorada e com a minha mãe e inventei milhões de desculpas para não me casar com ela no papel. E ficou resolvido que eu alugaria uma casa para irmos morar juntos e que mais para frente a gente ia se casar no cartório e na igreja. Nossas mães não gostaram muito da ideia, mas não teve jeito, porque ou era assim ou eu não me casaria. E na minha primeira noite de casado, eu bebi tanto, mas tanto, que dormi no chão da cozinha e acordei doído, gelado e sem a minha esposa. Josélia, quando me viu embriagado demais, foi dormir na casa da mãe, porque ela ficou com medo do jeito que eu estava. Conversei com ela e prometi que não ia mais beber tanto. Mas o vício que agia em mim era mais forte do que a minha vontade e não tinha jeito. Eu não conseguia parar. Meu filho Malcolm nasceu e foi uma festa, mas nem ele, nem o meu filho me fez mudar. Eu continuava na mesma velha vida. Trabalho, boteco, chegava em casa tarde da noite, alterado, e ia para o quarto dormir. Josélia e eu passamos a brigar, porque ela dizia que eu precisava ficar mais tempo com a família, com o Malcolm. Eu até tentava, mas não conseguia. E tudo que eu inventava de fazer tinha que ter a danada da bebida no meio. Quando meu filho Malcolm fez 1 aninho, a Josélia sonhou com uma super festa. Preparou, organizou. Sabe aquelas coisas que a mãe faz pelo filho? De querer fazer o melhor. Convidou umas colegas que também tinham filhos pequenos, da idade do meu menino. Estava tudo perfeito. Ou melhor, quase. Porque eu inventei de jogar truco. Convidei os meus tios, meus amigos, e era um que gritava 6 daqui, outro 9 dali. De repente, o meu tio Carlos se estranhou com o marido de uma amiga da minha esposa. Meu tio afirmou que o rapaz estava escondendo a carta e que ele era um ladrãozinho de merda. Foram tantos palavrões que quando a gente viu, os dois saíram se chutando, jogando copos, cartas. As crianças começaram a correr, as mulheres gritando. E a festinha do meu filho terminou sem cantar o parabéns. Minha mãe e minha esposa me pegaram de jeito. Falaram tanto, tanto, que eu dei um grito e mandei as duas pararem de falar comigo daquele jeito, que eu não era nenhuma criança. As duas ficaram chateadas, mas eu não me importei. Quando eu chegava em casa, a minha esposa e o meu filho já estavam dormindo. O tempo passou e eu não vi o meu filho crescer, minha avó partir, muitos dos meus tios também se foram, outros até pararam de beber. A minha maravilhosa mãe
também foi morar no céu e eu fiquei sem a minha baixinha. A mulher que, mesmo eu xingando, brigando, no dia seguinte ela vinha com o seu "Bom dia, meu filho, como você está hoje?". Quando a minha mãe se foi, eu chorei muito, porque eu sabia que ela não ia mais aparecer de manhã na minha porta, só para saber como eu estava, e por isso me afoguei ainda mais na bebida. Minha casa só tinha sossego quando eu não estava, porque no momento que eu pisava o pé dentro de casa, começava a confusão. Eu brigava com a Josélia, com o Malcolm. Eu fazia do meu lar um ambiente ruim, sabe? Uma forma ruim de se conviver. Minha esposa começou a levar a vida sem me cobrar, sem me dizer o que precisava, sem contar comigo pra nada. E eu achei foi bom. Meus dias na semana e os meus finais de semana eram sentados depois do expediente na porta de um bar, jogando, bebendo, falando sobre futebol. Aquilo sim era a minha diversão. Eu sentia falta da minha família, da minha esposa, do meu filho, mas eu também não conseguia fazer diferente. Eu era dominado por um copo e a bebida era quem mandava em mim. Eu não tinha domínio e nem mais controle. E mesmo doente, tomando remédio, eu ainda saía para beber. Mas um dia a conta chegou e foi ali que tudo mudou. Foi ali que eu vi que eu tinha me tornado um fracassado e me sentia tão vazio, uma porcaria de gente. E aos poucos eu fui me dando conta que o tempo tinha passado e que eu já não era mais aquele garoto. Meu filho, um rapaz de quase 20 anos. E em mim se misturou a sensibilidade da bebida com tudo que eu realmente sentia e eu chorei. Minha esposa, quando chegou da casa da mãe, me viu sentado à mesa chorando e ficou preocupada, perguntando o que eu tinha. E eu, para evitar tocar no assunto, disse: "É bebida, amor. Eu estou bêbado. Você não está vendo?". Fui grosso, só para ela não ficar me atazanando. Mas dentro de mim eu sabia o que era, porque eu tinha ouvido o meu filho sentado no portão, conversando com um camarada. Eu ouvi o Malcolm dizer que o que ele sentia era vergonha, raiva, porque eu só vivia bêbado e aterrorizando a mãe com palavras horríveis, e que, na verdade, eu só fui homem para botá-lo ao mundo, porque do resto era a mãe que tinha que resolver. Fui ouvindo o meu filho acabar com a minha raça, e eu sentia muita dor na sua voz. O Malcolm se formou um bom rapaz, muito estudioso, muito carinhoso com a mãe, mas comigo ele era frio, não tinha assunto. E para evitar de ficar me pedindo as coisas, aos 8 anos de idade, ele começou a lavar os carros dos vizinhos mesmo, só para ter a sua própria independência financeira. Eu não vi o meu filho dar os primeiros passos. Eu não o levantei quando ele caiu da bicicleta. Eu não vi o Malcolm se tornar um rapaz. Eu não sabia nada do meu filho. E quando eu ouvi da própria boca dele que eu não significava nada para ele, me doeu no fundo da minha alma. O Malcolm me via como um bêbado, sem futuro, e que por ele já tinha se mudado há muito tempo. Mas por conta da Josélia, que não queria me deixar, ele ficava. Ele continuava conosco por consideração à mãe. Naquele dia eu tinha bebido, mas nem tanto, e acabei me deitando na rede. Eu acho que ele pensou que eu estava dormindo,
mas eu só estava com os olhos fechados. O amigo do meu filho, ao contrário, disse que não ia ter a mesma paciência e que se fosse tudo isso lá na casa dele, as coisas já tinham entrado no eixo, porque ele não ia aguentar cachaceiro buzinando na orelha dele. E pela primeira vez eu senti pena de mim e pensei: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz com a minha família? Eu tomei um choque de realidade. E por dias eu senti vergonha de olhar no rosto do meu filho. Quando ele olhava para mim, eu desviava o meu olhar, porque toda vez que os nossos olhos se cruzavam, eu pensava: ele não me considera, ele não tem respeito por mim. Eu não fui o pai que ele queria que eu fosse. Pedi para Deus me dar força e não permitir que eu caísse na bebedeira. E durante uma semana eu consegui chegar em casa sóbrio. Minha esposa e meu filho estranharam. Josélia perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Jantei com eles, mas eu não conseguia me enturmar. Sabe, eu tinha dificuldade em puxar assunto, perguntar alguma coisa. Josélia, como sempre, gostou de conversar. Ela me colocava a par das coisas e me contou que o Malcolm ia começar a faculdade de designer de game e estava muito empolgado. Eu, com a cabeça baixa, respondi: parabéns, meu filho, eu fico muito orgulhoso de você. Ele, comendo estava, comendo ficou. Apenas balançou a cabeça para frente e para trás. Pronto, esse foi o nosso primeiro bate-papo. Eu estava decidido a mudar de vida e trazer a minha família para perto, tentar recuperar o meu filho. Caramba! Ele estava tão grande, alto, jeitão de homem mesmo, sabe? Inteligente, sabia conversar bem, se expressar bem. Como eu não me dei conta? Como eu me deixei me perder? Na sexta-feira, eu passei numa pizzaria e comprei 2 pizzas, porque pelo tamanho que o meu filho estava, ele deveria comer muito. Então eu queria que ele comesse à vontade. Cheguei em casa com 2 pizzas de queijo. Chamei os 2 para comer. Josélia sorriu de orelha a orelha e falou brincando: está querendo me conquistar de novo, é, velho? Eu ri envergonhado, porque a gente nunca tinha brincado daquele jeito. Malcolm não brincou comigo, mas deu uma risada. Quando a minha esposa abriu a pizza e viu que era de queijo, ela falou: poxa bem, o Malcolm tem intolerância à lactose. Eu fiquei super sem graça. E o meu filho disse: pai, faz o seguinte, o senhor e a mãe comem a pizza e eu faço outra coisa para mim. Mas eu falei: não, filho, eu vou comprar outra para você. E o Malcolm me garantiu que estava tudo bem e que ele podia comer outra coisa e que não tinha problema. Meu filho fez um lanche para ele e a gente se sentou à mesa para comer. Ele conversou comigo e disse que estava feliz pelo meu novo comportamento e que daquele jeito eu só o enchia de orgulho e que nunca era tarde para recomeçar. Tentei me redimir a noite toda e ele, com aquele jeito calmão dele, falava: pai, está tudo bem, o senhor não sabia. Meu filho Malcolm era a xerox da minha mãe. Até a paciência de falar que ela tinha, o meu filho tinha herdado. Era incrível. Tivemos uma noite agradável, um sábado bacana também. Mas no domingo eu me deixei levar e, infelizmente, fui à padaria para comprar pão. E por lá fiquei. Encontrei um amigo
e a gente ficou conversando. E quando eu vi, estava no bar do seu Amadeu, sem o pão e com um taco de sinuca na mão. Não me pergunte como eu cheguei ali, porque eu não me lembro. Olhei no relógio, 6 horas da tarde. Me bateu uma tristeza, uma angústia, e eu fiquei com vergonha de voltar para casa. Eu não queria que o meu filho me visse daquele jeito. Mas quando o seu Amadeu abaixou a porta, não teve o que fazer. Voltei para casa e me deitei na rede que ficava no quintal e adormeci. Tive um sono tão pesado que eu só me lembro da minha mãe ter me pego pela mão e me levado até o quarto. Ela me deu banho, me deitou na cama e me embrulhou e falou: amanhã vai ser um novo dia para você. Acordei no outro dia às 4 horas da manhã para trabalhar e pensando na minha mãe, que me deu banho, me trocou, porque essa era a visão que eu tive. Mas a minha mãe já tinha morrido há anos. Fiz o meu café, tomei e saí para trabalhar. Passei o dia todo pensando e pedindo para Deus me ajudar a não cair mais em tentação. No final do expediente, um amigo me chamou para passar na padaria e tomar uma. E eu me posicionei. Disse que não, que precisava voltar para casa. Depois peguei o ônibus, desci no ponto de sempre e me encontrei com um outro conhecido. E ele me falou: vamos jogar uma sinuca? Até me senti tentado. Mas dentro de mim havia um propósito. Por isso eu recusei também. Cheguei em casa me sentindo um campeão. Na hora que eu abri a porta, a minha esposa estava preparando o jantar e o meu filho com um caderno na mão, pronto para sair para o seu primeiro dia de faculdade. Ele me deu a bênção e eu o abençoei. Perguntei se aquele era o grande dia e ele disse que sim, inclusive que não queria se atrasar. Deu um beijo na mãe dele e em mim apenas segurou no meu ombro e falou: até mais, pai. Durante o jantar, a minha esposa me contou que o nosso filho tinha me tirado da rede porque estava muito frio e garoando, e que ele me levou para o banheiro, me deu um banho com a ajuda dela e os dois me colocaram na cama para dormir. Eu senti uma vontade enorme de abraçar a minha esposa e o meu filho, mas tudo o que eu fiz foi agradecer e dizer que estava tentando e que queria muito recuperar o tempo perdido. Jantamos na santa paz. Depois ela foi tomar um banho, se deitar, e eu disse que gostaria de ficar um pouco mais assistindo um filme que tinha acabado de começar. Mas, na verdade, eu queria esperar o meu filho. Eu queria, sei lá, conversar com ele. Eu só sei que precisava esperar o Malcolm. Cochilei e fui acordado com o meu filho me chamando para ir me deitar. Quando eu abri os olhos, ele perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Meu filho sem nenhuma gota de álcool. Eu só acabei pegando no sono mesmo. Malcolm falou então para que eu fosse deitar, descansar, que daqui a pouco já era hora de levantar para trabalhar. Pela primeira vez, eu abracei o meu filho. Ele ficou assustado, perguntando: pai, o senhor está bem? Eu chorei. Sabe, eu chorei quando eu abracei o meu filho. Eu nunca tinha feito aquilo, nem quando ele era uma criança. Meu filho cresceu e eu não vi. Malcolm insistia se eu estava bem. Criei coragem e pedi perdão a ele. Perdão por não ter dado a atenção que ele tanto precisava, por não ter sido o pai que ele queria que eu fosse.
Pedi perdão por fazê-lo se sentir triste. Abri meu coração ao meu filho. Nós dois nos sentamos e tivemos uma conversa franca. Falei para ele que eu estava numa fase que só Deus para me ajudar, porque sozinho eu não ia conseguir, mas que estava tentando mudar. Eu chorei e agradeci por ele ter cuidado de mim na noite anterior. Malcolm também se abriu e falou que sentia muita raiva de mim e que toda vez que eu chegava bêbado, ele tinha vontade de sair correndo e nunca mais voltar. Foi bonita a nossa conversa e pela primeira vez o meu filho falou: "Pai, eu te amo. Eu te amo muito de verdade. Eu nunca desejei o seu mal. E que bom que o Senhor vai tentar mudar." Confesso que várias vezes eu cheguei a ir no bar, pedir uma dose, mas na hora que eu ouvia o barulho da bebida caindo no copo, era como se eu estivesse traindo a confiança da minha família. Sabe o que eu fazia? Jogava a dose na calçada, pagava e ia embora para minha casa, porque eu tinha uma esposa e um filho que me esperava. Eu não queria mais perder o meu tempo sozinho. Eu queria passar o meu tempo com eles. Não foi fácil. Foi muito difícil. Porque quando você está tentando sair de algo que te consumiu a vida toda, parece que ele não quer te perder e coloca pessoas, situações, tudo para você cair. E se você não for determinado, você cai. Passei por várias provas e toda vez que eu era aprovado, eu pensava: se eu conseguir hoje, consigo amanhã também. E isso foi me dando força. Foi me dando força para conseguir vencer aquilo que me vencia. Graças a Deus, consegui recuperar a minha vida e a minha família. Meu filho Malcolm se tornou o meu motivo para não cair. E toda vez eu pensava: poxa, o meu filho vai chegar da faculdade e eu quero que ele veja que eu estou sóbrio e esperando ele para saber como foi a aula. Mudei a minha rotina. Depois do trabalho, vinha para casa e esperava o meu filho chegar da faculdade para saber como tinha sido a aula dele. E nisso nos tornamos amigos. Eu passei a esperar o meu filho todas as noites. E ele também se acostumou com a ideia de me ver acordado, esperando por ele. Hoje, meu filho está com 28 anos, se casou e já me deu 2 netos, Eduardo e Pedro. E eu sou um avô bobão. E tudo que eu não fiz pelo meu filho, eu faço pelos filhos dele. E aproveito ao máximo os meus netos. E minha vida hoje é bem melhor do que antes.